Capítulo 1, enquanto os nossos filhotes saem. Hã? Não, eu falei Josué. Falei, calma, mas obrigado. Eu vou ler Juízes também, mas eu vou começar em Josué. Josué capítulo 1. Se você achou, fique de pé comigo. Josué capítulo 1, versículo 1. Amém? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, aí foi a travessia, melhor dizendo, do rio Jordão. Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1, versículo 1. Diz o texto: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos dos cananeus, os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-lhe, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas do Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba. E Judá feriu a Cesai, a Imã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Derbe, e era dantes o nome de Derbe Kiriate Zefé. Disse Caleb: A quem derrotar Kiriate Zefé e a tomar, darei minha filha Aquisa por mulher.
tomou-a, pois Otoniel, filho de Quenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Aquesa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dai-me um presente, deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pai querido, obrigado pela vida do Getúlio e da Rita. Ó Deus, esses irmãos que completam 10 anos de casamento, que o Senhor possa continuar guardando a vida deles, os seus filhos, ó Deus, os netos, que com a tua mão de graça e de glória, o Senhor possa continuar abençoando esses irmãos. Ó Deus, tomo o pastor Maurílio nas tuas mãos, a mãe do diácono também, Sebastião, ó Deus, os meus pais, ó Deus, a Dulce, todos que estão doentes e que precisam de cura, de graça, Senhor, esses idosos que, ó Deus, precisam de um toque gracioso do Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida deles, guardá-los, protegê-los, e, ó Deus, misericórdia da nossa família, guarda a nossa família, sustenta a nossa família nas tuas mãos, e fala ao nosso coração, em nome de Cristo nós oramos, e que os santos digam amém. Podeis sentar. Próxima passada, eu fiz a introdução desse livro, né? Se você não veio, se você não ouviu o CD, a gente tem gravado a introdução, e hoje a gente não começa assim, direto no livro de Juízes, mas a gente vai um pouquinho no livro de Josué, porque o livro de Josué vamos dizer assim, aquela introdução, é o caminho, né, que o livro de Juízes desemboca lá no período de Juízes. Então, o livro de Juízes começa olhando para o passado e termina olhando para o futuro, né, porque esse período da história de Israel se inicia assim. Juízes 1:1 diz: depois da morte de Josué. Então, isso tudo aconteceu após a morte desse homem de Deus, né? E ele começa com uma pergunta nesse versículo 1. Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E a pergunta que eles fazem a pessoa certa. Se a gente voltar para o texto, nós vamos ver que eles fazem a pergunta a Deus. Então, eles tinham aqui um resquício ainda daquele discipulado de Moisés e de Josué, porque eles consultam ao Senhor e fazem a pergunta ao Senhor. Então, começa bem, só que no final, o que acontece lá no capítulo 21, versículo 25, cada um fazia o que queria fazer. A gente vê que no círculo de Juízes, é um círculo com um declínio muito grande espiritual. Eles começaram bem, né, de uma certa forma, não tão bem assim, mas começaram mais assim, numa comunhão com o Senhor, e eles terminam muito mal. Então, para entendermos e apreciarmos os altos e os baixos, os triunfos e as tragédias dessa época, temos que olhar atrás e ver o que aconteceu. O que aconteceu? Deus escolhe Josué como sucessor de Moisés para a liderança do povo. Você que está anotando, você pode anotar. Números 27, de 12 a 33. Números 27, 12 a 23, melhor dizendo. Deus escolhe Josué para assumir, para ser sucessor de Moisés. Deus prepara esse homem, um homem cheio do Espírito Santo, que não saía da tenda. Então, ele foi um dos únicos que saiu do Egito junto com Calebe, e que eles tiveram o privilégio de entrarem na terra prometida. Os dois entraram, os dois únicos de quase 3 milhões aproximadamente de pessoas que saíram do Egito. Só 2 entraram e que viram a promessa, tocaram na promessa e desfrutaram da promessa, né? Então, Josué e Calebe foram esses 2 homens. Então, o livro de Josué mostra que Deus age em seu povo e por meio dele, com o objetivo de cumprir as suas promessas
feita a Abraão e muito mais feita a Adão, quando ele fala do proto-evangelho, da semente da mulher. Então a gente vê nos livros, não só de Juízes e de Josué, mas em todos os livros das Escrituras, do Velho Testamento, Deus trazendo o plano da promessa, Deus desenvolvendo o plano da promessa de uma maneira muito graciosa. E Deus age por meio de nós, e por meio de nós. E o objetivo de Deus ainda continua. Deus ainda quer que o mundo ouça a respeito de Cristo. Deus quer que o mundo ouça o Evangelho. Jesus disse que o Evangelho precisa ser pregado a todo mundo antes da volta dele. E aí Deus continua nos usando. Nós somos vasos de Deus, embaixadores de Deus, arautos de Deus. Somos anunciadores das coisas do Senhor. E Deus continua também nos usando, graças a Deus por isso. Então, o livro de Josué nos prepara para o cenário do livro de Juízes. E eu pedi aos irmãos, domingo próximo passado, que os irmãos lessem o livro de Juízes, e eu agora quero pedir que os irmãos leiam o livro de Josué. E eu, a partir de hoje, eu comecei a ler, eu parei o Evangelho um pouquinho, e aí estou lendo o livro de Juízes. Lemos de manhã, vamos ler à noite, e a gente vai fazer essa leitura. Quando terminar Juízes, a gente volta para o livro lá de Josué. Vamos ler o livro de Josué juntos, para a gente ter uma ideia daquilo que Deus está fazendo. Então, devemos ler todo esse livro. E no começo e no fim do livro de Josué, Deus dá a Josué e ao seu povo orientações específicas que servem de parâmetro para medirmos o progresso deles. Então Deus diz algo a Josué que eles deveriam guardar no coração, porque eles iam entrar na terra prometida, irmãos. Então vamos lá, o que Deus disse para Josué? E depois a gente faz um paralelo com o livro de Juízes. Vejam só o que Deus disse para Josué. Josué capítulo 1. Primeiro Deus apresenta a dimensão da terra. Deus disse para Josué, verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí Deus fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aí Deus dá a dimensão dela, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Aí Deus diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Você pode dar um glória a Deus? Então Deus disse, Deus faz uma promessa, diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vô-lo tenho dado. Só que Deus há um limite, não era qualquer lugar, né? No versículo de número 4, Deus fala assim: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Então Deus assim, essa parte aqui vai ser de vocês, né? Só que quando a gente pega esse texto e a gente às vezes escuta algumas pregações, a gente fala assim: está escrito, todo lugar que pisar a planta do vosso pé vai ser de você. Aí a gente sai pisando em todo lugar, fala: é meu, em nome de Jesus. E quem aqui não já caiu nessa tentação? Quem já caiu nessa tentação? Só eu e a irmã lá de trás? Muitos anos atrás, quando cheguei para aqui, a gente estava construindo na igreja de baixo, tem um terreno aqui do vizinho. O vizinho não sabe disso não fala para ele não. Aí estava eu, a Dulce e a irmã Caruti. Aí fomos lá no terreno dela, da vizinha, pisamos lá, está escrito, é nosso. Mas Deus não deu não. Fala isso para a vizinha não, senão vai ficar: meu Deus, o que eles fizeram, né? Quase que a gente chegou a comprar esse terreno uma certa feita, mas deu um rolo lá e não conseguimos. Aí quando a gente estava assim em negociação, falei: um dia eu pisei nesse terreno e disse que seria da igreja. Então a gente pega o texto e faz o que quer com o texto, mas Deus está falando para um povo específico, uma situação específica, e o que aconteceu aqui, o que Deus prometeu aqui,
De fato aconteceu, Deus fez isso, Deus prometeu. Então, primeiro, Deus lembra a dimensão da terra. Segundo, Deus lembra a eles que seus avanços militares serão consequentes da dependência do Senhor, né? E tendo acompanhado de uma vida espiritual profunda e de humildade, com uma caminhada com Deus. No versículo de número 5, o Senhor diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Por quê? Deus está falando isso. Por que ninguém ia poder resistir Josué? Veja a parte B. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, o que nós podemos aqui? Que o avanço militar seria consequente da presença de Deus, da dependência de Deus. Não era assim porque Israel era belicoso, era bom de guerra, ia chegar lá, ia tomar, ia destruir todo mundo, é meu, né? E sai, expulsar, matar todo mundo, nós somos capazes. Deus disse para Josué que ninguém iria poder resisti-lo por causa da presença de Deus. Então, quando nós olhamos a nossa caminhada cristã, a nossa vida, as coisas que Deus está fazendo na nossa vida, é Deus quem está fazendo na nossa vida. É Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele quem capacita, é Ele quem dá força, é Ele quem fortalece os nossos corações. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, um princípio, né? Qual é o princípio? Que nós dependemos de Deus. Porque quando nós olhamos o livro de Juízes, eles esqueceram disso aqui. Por isso o livro de Josué é importante. Deus estava apontando para eles: olha, vocês vão entrar numa terra, e a terra, apesar de maná, leite e mel, tinha gigante, tinha os filhos de Anak, então tinha lá os gigantes, as cidades fortificadas, um povo belicoso, um povo antigo que estava ali. Como é que ia derrotar aquilo tudo, né? Mas Deus disse que estaria com eles. Então nós podemos ver um princípio nessa caminhada nossa. Quantas dificuldades nós passamos, quantas guerras nós passamos, mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E só que Deus prometeu uma terra física para o povo hebreu, mas Deus promete uma terra espiritual, a Nova Jerusalém para nós, né? E lá nós vamos estar adorando a Deus de eternidade a eternidade. Assim como Israel, Deus prometeu um lugar físico, assim para a igreja, Deus prometeu um lugar espiritual. A promessa que a igreja tem não é geográfica. A promessa que a igreja tem é as mansões celestiais. Então, aqui não é o nosso lugar. Aqui não quando a gente olha para Israel, até hoje Israel é um ovinho assim, o centro do mundo, né? Guerra sobre guerra, e Deus protegendo Israel. Deus disse que ia fazer o que Deus está fazendo até hoje com Israel, protegendo Israel, e todas as nações do mundo vão a Jerusalém, bater a cabeça no muro das lamentações. Todos os povos vão lá. Então Deus é fiel. Só que para a igreja é diferente. E esse princípio de humildade, de depender de Deus até o final, até o dia do arrebatamento, ele é um princípio que deve estar no nosso coração, né? Então esse princípio que devemos tomar para nós nessa nossa caminhada. E temos que também ter cuidado de obedecer toda a lei. Versículo 7, versículo 8 do livro de Josué. Deus disse assim para Josué: olha, você contigo, ele promete no verso 5, mas ele disse no verso 7 para Josué o seguinte, e para todo o povo e todos nós: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Leiam bem alto comigo a parte B. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus disse para eles: vocês vão entrar, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, né?
Guarda, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Guarda, medita no livro da lei, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Eles iam entrar e a lei precisava, a palavra precisava ser o parâmetro deles. E quando você que já leu o livro de Juízes, você vê claramente que o parâmetro deles não foi a lei. O parâmetro deles foi Juízes 21, 25. Cada um fazia o que bem queria fazer. Eles se esqueceram, que Deus disse, e Josué diz isso para eles, porque lá no final do livro de Josué, Josué diz para o povo o seguinte: escolhei hoje a quem servais, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eles estavam adentrando na terra prometida. Gente, a terra prometida foi um negócio assim espetacular, foi um negócio brilhante. Eles comeram maná 40 anos, todo dia de manhã. Imagine você comendo pão 40 anos, só pão, todo dia. E quando eles entram em Canaã, eles têm pomar, o fruto da terra, 2 homens, o cacho de uva, 2 tiveram que trazer, abundância de água, de trigo, e de cereal, de toda espécie, e as cidades bonitas, construídas. Deus deu não só o fruto da terra, Deus deu casa, Deus deu cidade para eles, Deus mandou que eles matassem todo mundo e entrassem, possuíssem tudo. Então a cidade era brilhante, só que eles não podiam se esquecer do que Deus fala através de Josué, preparando aquele povo para entrar na terra prometida. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer que aqui é mais um outro princípio para nós. Nessa vida, o nosso parâmetro precisa ser a palavra de Deus. Nós não podemos ser influenciados por outras coisas, a não ser pela palavra de Deus. Porque é fácil a gente ser levado, é fácil a gente ser enganado, é fácil a gente estar envolvido com certas coisas, com esse mundo, com a beleza, com os prazeres desse mundo. É muito fácil e a gente, sem perceber, nós podemos entrar em caminhos que vão nos levar para caminho de morte. Então, nós precisamos estar bastante atento mesmo. Os israelitas, eles seriam bem-sucedidos eles seriam bem-sucedidos por causa da obediência deles a Deus, né? À medida que eles meditavam na palavra de Deus, eles precisavam confiar também nas promessas de Deus, só que eles não fizeram isso. Não se engane, se nós desobedecermos a Deus, também sofreremos. Se a igreja não se voltar para as Escrituras, a leitura séria, sistemática das Escrituras, orar a Deus para que Deus guarde o nosso coração, que nós venhamos aguardar a lei do Senhor, meditar nela, como Deus disse para Josué, e o salmista no Salmo 1 repete a mesma coisa: medita no livro, medita nele dia e noite. Foi o que o salmista repete: o justo medita nele dia e noite. Nós precisamos meditar, porque a guerra é uma guerra acirrada. Então, eles deveriam de ter cuidado de obedecer toda a lei. Isso requer andar com Deus em humildade, porque os inimigos são gigantes. Eles encontraram o gigante, e a gente tem no nosso caminho Satanás e os seus demônios, que nós falamos sobre eles em Efésios capítulo 6. Uma guerra acirrada contra o inimigo, que a gente às vezes não acredita. Às vezes eu falo coisa de púlpito aqui, que o bispo é radical. Cuidado, vigia, fica ligado, cuidado com sexo oposto. Sexo oposto nem formiga com camelo. Fica atento, guarda o seu coração, protege a sua mente, a sua vida. Que Satanás está aí presente, e eles encararam gigantes, né? Logo, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Os israelitas tiveram vitória e descanso, porque eles eram povos de Deus, um povo, melhor dizendo, que
obedecia a Deus e dependia de Deus. Eles não conquistaram vitória e descanso por conta própria. Então, quando a gente olha a história do povo hebreu, ele não foi por conta deles que eles chegaram onde chegaram. Eles participaram, eles lutaram, eles caminharam, mas foi o Senhor. A gente olha que texto incrível. Israel era como um rebanho de cabra. Os medianitas cobriam toda a terra. Era como assim um montão de areia do mar, um grande exército contra um rebanho de cabra. Aí de repente Deus manda um anjo, mata todo mundo. É Deus. Foi Deus quem deu a vitória para eles. E isso você tem que trazer, eu e você precisamos trazer à memória o que a vitória que nós temos não vem de nós. Eu trabalhei muito. Tem gente que trabalha mais do que você e não conseguiu o que você conseguiu. Então, você chegou, minha família, não tem negócio de filho, assim, a gente tem assim, um sentimento de culpa. Onde que eu errei? Eu criei os meus filhos, assim, na palavra de Deus, eles cresceram, estão desviados. O que eu fiz de errado? Aí tem lá um irmãozinho lá que não fazia culto doméstico, que não lia a Bíblia com os filhos, que não trazia os filhos para a igreja, que o filho, ele vinha uma vez por mês para a igreja, o filho vinha, aí o garoto cresce e vira pastor. Então não é você. Aí você pode, então o bispo está dizendo isso, que eu não tenho que fazer o culto doméstico, ler a Bíblia, trazer meus filhos para a igreja direto. Não é isso que eu estou dizendo. Esse é o nosso papel, a gente tem que fazer. Mas não garante. É Deus quem faz. Quando eles crescerem, você vai olhar para eles assim: meus filhos cresceram, estão no caminho do Senhor. Deus os guardou. Aí alguém fala, mas você não fazia isso, fazia aquilo? Sim, eu fazia, mas foi Deus quem os guardou. A gente precisa confiar nele, né? Então, meus irmãos, os israelitas, eles foram bem-sucedidos. Entraram, arrebentaram com tudo. Então, o resultado dessa obediência, fundamentada na promessa, que poderíamos chamar de aliança de fidelidade, é que os israelitas estavam proibidos de fazer alianças com outras nações e servir aos seus deuses e se casar com os povos da terra de Canaã. Josué 23. Deus disse o seguinte, no livro, nesse capítulo 23. Josué 23, verso 6. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. O que Deus disse para Josué no capítulo 1, Josué repete aqui para o povo de Deus. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que estaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até ao dia de hoje, pois o Senhor expulsou. Olhem só o que Josué diz: pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até ao dia de hoje. Você pode dar um glória a Deus? Você queria estar lá? Então, Josué coloca aqui, né, uma coisa que Deus disse: vocês vão entrar, vocês não devem se associar com os povos, vocês não devem dar aos seus filhos em casamento, vocês não podem se apegar aos seus deuses. E mais, Deus disse, nem o nome deles, né? Ele diz assim: não façais menção do nome deles, nem falar o nome deles. Se apeguem a mim. Eu gosto muito quando Deus usa Josué nesse versículo 8, olha só que lindo. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes
até ao dia de hoje. Parece que até aqui o povo estava indo muito bem, apegado ao Senhor. Deus expulsa, Deus dá e Deus proíbe fidelidade. Então, escreva essa frase. O objetivo da expulsão dos cananeus, não era econômico, nem de vingança, mas espiritual. Deus expulsa aquelas nações para preservar o seu povo. Então, esse é um princípio que também nos rege até hoje. Deus deseja nos guardar, porque Deus sabe que nós somos influenciáveis. Como nós somos influenciáveis. O João, que hoje ele até estava meio assim, estou preocupado contigo, porque você não vai ter quase palma nenhuma aqui, né? Mas fica à vontade, tá, irmão? Você é livre para aplaudir o Senhor. Então, João gosta de aplaudir. Aí, João começa as palmas. O que acontece quando João começa as palmas? Aí eu te faço uma pergunta. Quando João começa a aplaudir, todas as vezes você tem vontade de aplaudir? Sim ou não? E por que você aplaude? Se você não tem vontade de aplaudir, não aplauda. Levante a mão, fica, né, reverenciando, né? Faz o que você quiser, mas ele foi. É igual uma vez, a gente é muito assim, muito levado pelas coisas, né? Uma vez estava chovendo muito, eu parei ali, eu morava em Pau Grande, parei, tinha água descendo a beça. Aí eu parei o carro e fui contemplar aquela beleza daquela multidão de água. Aí fiquei olhando, aí para outro carro, chegou um cara correndo, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, são águas que passam. Aí ele disse, ele viu lá parado, ele foi lá também. Então a gente é levado, uma coisa, um acontecimento, alguém faz alguma coisa, a gente vai atrás, né? Aí Deus sabia que Israel era influenciável, falou assim, expulsa todo mundo, vocês não podem ter ninguém. Mas a pergunta que eu quero fazer para nós é o seguinte, será que nós devemos expulsar os ímpios do nosso lado? Será que a gente precisa fazer uma casa num lugar onde uma cidade só de crente, como alguns grupos fizeram? Será que a gente não pode nem comprar, porque tem gente, não vou comprar naquele mercado não, que eu vi lá uma imagem de escultura lá, e não, está amarrado, tu não vai comprar lugar nenhum, tu está frito, tu está perdido. Como é que a gente pega esse texto aqui e aplica para nós? Se Deus manda, expulsa todo mundo, né? E fica só vocês são influenciáveis, então, como é que a gente pode aplicar? Eu quero aplicar esse texto para nós, dizendo o seguinte, que nós precisamos testemunhar de Jesus. No entanto, a gente trabalha com ímpio, estuda com ímpio, mora do lado do ímpio, tem parente que não é crente, né? Mas a gente precisa testemunhar de Jesus para essas pessoas e guardar o nosso coração, muito guardadinho, né? Porque tem gente que a gente gosta, e quando a gente gosta de alguém é pior ainda, porque a gente ouve muito quem a gente gosta, ainda que ele não seja crente. Você guarda o seu coração, fique atento no que as pessoas falam, e precisam falar segundo a palavra de Deus. E nós não devemos sair, largar o colégio, largar o emprego, largar a família que não é crente, mas a gente precisa testemunhar de Jesus para eles. Testemunhar. Por outro lado, cuidado, não vá em qualquer lugar. Tem lugar que a gente pode ir, mas tem lugar que a gente precisa assim guardar o nosso coração. Não vou não. Não vou não. A gente não pode andar com todo mundo, tem gente que a gente pode até andar, aí a questão de trabalho, você está trabalhando, não vai fazer o quê? Paciência, mas você precisa estar lá ligado no Senhor, senão você pode ser levado. E uma irmã, na quinta-feira, me contou um testemunho, e cai muito bem aqui para essa aplicação que eu estou fazendo. Ela disse que a mãe dela era crente, uma crente fervorosa, e tinha uma amiga
muito maravilhosa do lado dela, que era macumbeira. E elas conversavam muito, foi na geração passada, aquela coisa de vizinho e tal. E a mãe dela começou a entrar na menopausa, começou a ter aquelas quenturas, aquilo que a mulher tem, fica quente, fica frio, fica com calor. Liga o ventilador, amor, aí tu liga, daqui a pouco, desliga o ventilador, amor, aí você vai lá e desliga. E agora? O que você quer? Paciência, foi Deus que fez assim, né? E o marido está aí para ligar e desligar o ventilador. Que os maridos digam amém. Então, sem problema nenhum. Aí ela conversando lá com a vizinha, que é macumbeira, a vizinha, muito amiga dela, falou assim, eu esqueci o nome da mãe dela. A Dona Maria, vamos lá, Dona Maria, Deus criou todas as coisas e deixou nessa terra para nós. Então nós devemos de usar as coisas que Deus criou. Olha só, eu tenho aqui essa garrafa de moscatel, um vinho moscatel. E a senhora todo dia vai tomar um golinho desse vinho. E aí a mãe dela assim o fez, levou a garrafa para casa, primeira garrafa, e todo dia começou a tomar um golinho de vinho. E ela disse assim, bispo, minha mãe ficou 35 anos alcoólatra. Largou Jesus, minha mãe foi dormir debaixo de marquise. Depois, no final, ela voltou para Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Que cuidado. A gente pode se associar, sair, comprar, estar com pessoas, negociar, trabalhar, ter vizinhos que não são crentes, mas cuidado. Guarde o seu coração. Você não imagina o grau da sua debilidade. Você não faz ideia como você é fraco, como eu sou fraco. A gente não percebe isso. A gente só percebe isso quando a gente tropeça. E mais, e quando a gente tropeça, via de regra, a gente não tropeça nas grandes pedras. A gente só tropeça nas pequenas pedras. Um golinho aqui, outro golinho ali. E alguém, alguém pode dizer, mas eu tomo, não sou assim, é você. Mas eu não estou dizendo que todo mundo que vai fazer isso vai virar alcoólatra, mas por causa dela, foi. E a gente precisa sim guardar o nosso coração, não só nessa questão, mas em qualquer questão. Vamos lá, não tem problema nenhum, o que tem? Essa música, o que tem? Esse lugar, o que tem? Só tem gente boa, gente séria, aí vamos participar, você vai gostar. Aí você chega lá naquele ambiente, aí você, um montão de gente séria, aí tem maçom que é sério, tem espírita que é séria, tem ateu que é sério, mas não são do Senhor. Se não são do Senhor, a gente precisa ter cuidado. Aí o que Deus fez assim? Eu vou expulsar todos eles, vocês não vão se associar com eles, vocês não vão ter casamento misto, vocês não vão falar o nome dos deuses deles, enfim, eu quero proteger vocês. Mas agora a gente está em outro quadro, está em outro momento da história da igreja. E a igreja, ela tem que salgar. A igreja tem que ser luz. A Marta está dizendo, você não escutou aí de trás, que ela foi visitar uma irmã e a Marta começou a tossir. E aí a irmã falou assim, vou te dar uma 51 com limão e mel. Bom, se 51 com limão e mel curasse, as farmácias estariam cheias delas. Então, não cura não, vai nessa não, isso é papo. Então, meus irmãos, nós precisamos salgar. Não tem aquele crente, na outra geração que tinha muito disso, né? Na outra geração, os crentes passavam, e eram poucos os crentes. Pelo menos onde eu morava, que tinha bastante Assembleia de Deus, e os irmãos bem fechados, e para tirar um bom dia dos irmãos, eles passavam assim, de cabeça baixa,
tinham mania de andar de cabeça baixa na rua, não sei porquê, e para arrumar um bom. Alguns não, né? Outros sim, mas nós não, nós podemos sorrir, nós podemos brincar, podemos trabalhar, mas cuidado. Lembre-se que você é sal, lembre-se que você é luz, você tem que ser o influenciador, não pode ser influenciado por esse mundo, por esse sistema, né? Então, nós precisamos testemunhar de Cristo Jesus. Deus quer que nós vivamos nesse versículo 8 aqui, que eu já li 2 vezes, vos apegareis ao vosso Deus, temos que estar apegado ao nosso Deus, e esse é um grande desafio, foi um grande desafio para eles entraram lá, fizeram coisas que não deveriam fazer, deram seus filhos para se casarem com as mulheres pagãs, né? E eles não expulsaram todo mundo. Deus disse assim, então vou deixar eles como espinho para vocês, e eles se deram muito mal. Jesus expande esse princípio quando fala da videira e nos coloca como um ramo, dentro desse versículo de Josué 23:8, vos apegareis a mim. Temos que estar apegado como um ramo à videira. A igreja precisa luzir, a igreja precisa testemunhar, a igreja precisa estar presente na sociedade. Mas temos que ter cuidado. Como essa presença vai acontecer? Então, meus irmãos, o que Deus ordena para o seu povo no passado e no presente é uma combinação de espiritualidade e coragem. Porque se a gente não tem espiritualidade, a nossa coragem não vai valer muita coisa. Nós precisamos ser espirituais e ter coragem. Coragem para a gente continuar caminhando, para a igreja continuar testemunhando, e tudo que Deus for nos dar, e Deus tem dado muita coisa à igreja brasileira. A igreja brasileira, ela cresceu bastante, ela está presente em todos os lugares. No campo de futebol, os jogadores, não sei se eles falam assim para Jesus, quando eles fazem gol, eles apontam assim, não sei se todos fazem com o mesmo intuito, né? Acho que o Jô agora é crente, né? O Jô, do Corinthians. Então tem muitos jogadores, Jorginho é cristão, tem muitos jogadores cristãos, na Globo tem muita gente, Ricardo de Oliveira do Santos é pastor. Aí a Dulce falou, mas que pastor esse que não vai domingo para a igreja? Falei, é pastor meio de semana. Ele não é pastor regente, ele é o pastor que ajuda, a igreja dele é grande, né? É muito grande lá, a Assembleia de Deus, então ele ajuda, ele está lá, é um homem de Deus que testemunha. Então a igreja presente, imagine bem, quando antigamente a igreja nem joga bola. Quem é do tempo que a igreja não podia jogar bola? Mas você jogava escondido? Não? Você jogava escondido? Até hoje você não joga? Então, a igreja não podia jogar nem futebol. Lembra, Léo? Nem soltar pipa. Hoje a gente tem jogador que é crente, a gente está presente, mas nós não podemos perder a nossa identidade. O problema todo é quando a igreja perde a sua identidade. A gente se mistura. Não tem a diferença entre um sal insípido, e sal insípido só serve para ser pisado pelos homens, irmãos. Então, o discipulado verdadeiro, ele é radical, mas também é um discipulado arriscado, porque os discípulos verdadeiros confiam que Deus cumprirá suas promessas de abençoá-los, e que Deus não vai abençoar os nossos instintos, nossos planos, nossos projetos. Deus vai abençoar o projeto dele. O projeto dele é que nós o sirvamos. O projeto dele é que nós testemunhemos, que nós falemos, que possamos ser referência. A igreja precisa voltar a ser referência, porque a igreja, ela deixou de ser referência. Deixou de ser referência. Outrora, quando passava um pastor na rua, a gente estava jogando bola e falava, aquele moço lá é pastor, a gente parecia, a gente ria, pastor. Ou como um padre também, né? Que passava, a gente é um padre, é um pastor, qualquer líder religioso, né? A gente tinha aquela coisa toda, a igreja, quando a gente ia comprar alguma coisa, a gente falava que era crente, e antigamente tinha até uma carteirinha de membro. Lembra da carteirinha de membro? A gente ia comprar alguma coisa, em vez de dar identidade, mostrava assim, eu sou crente. Pronto.
Tá? Resolveu. Pode levar a loja toda. Agora, se ele chegar assim, mostrar uma carteirinha para você, só à vista. Em dinheiro. Seu cartão, não, o cartão pode, porque aí quem paga é a operadora, né? Cheque, não, porque se for cheque, vai ser aquele cheque escatológico, né? Jesus voltará. Então, se for cheque, ele vai voltar. Então, a gente não tem mais crédito, mas a gente precisa voltar a ser referência. E para a gente voltar a ser referência, nós, irmãos, a gente olha o livro de Juízes, eles estavam cercados de coisas como nós estamos. Nós estamos cercados de muitas coisas bonitas que chamam a nossa atenção. Então, o discipulado radical não é só uma adesão, mas uma entrega à vocação de servi-lo com integridade, de adorá-lo de todo o coração. O discipulado radical, meus irmãos, é a gente bater o pé e dizer assim: eu vou servir ao Senhor, somente ao Senhor vou adorar, somente a Ele vou prestar culto ao meu Senhor. Então, meus irmãos, só que a vocação tem um preço. Jesus fala de renúncia. Então, a gente vê aqui um quadro do livro de Josué, na entrada na terra de Canaã, Deus mostrando para eles: vocês vão entrar, mas saibam que eu que vou dar a vitória, eu vou estar com vocês. Vocês precisam ser obedientes. E esse princípio continua. Nós vamos chegar até o final. Posso ouvir um amém? Mas temos que guardar a palavra do Senhor. Então, finalmente, o livro de Juízes. O primeiro capítulo de Juízes, entendido e medido segundo os parâmetros do livro de Josué, é uma narrativa brilhante. O que é uma narrativa? É uma exposição de fatos. Narrativa é uma história. Então, é uma história brilhante. A narrativa, entretanto, deixa claro que até aqui Israel é fiel, embora imperfeito, com algumas imperfeições. Seus alicerces tinham sido lançados, e apesar de firmes em alguns lugares, já no início esse alicerce começa a corroer, porque assim que Josué morre, a outra geração que nasce, que não conhecia, né, os anciões, melhor dizendo, morreram. A geração que veio após não conhecia o Senhor. Então os alicerces começou a se ruir. E o capítulo 1 dá atenção, vamos lá, à tribo de Judá. Uma tribo importante, uma tribo que Deus tinha no coração para vir o leão da tribo de Judá. E começa desse jeito, né? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Se a gente vê a pergunta para a pessoa certa. E o Senhor respondeu: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entregarei a terra, né? Então Deus disse que Deus ia entregar a Judá, e a gente começa a perceber que Judá, apesar da promessa de Deus falar, vai Judá, o que ele fez? Mas Deus não mandou ele chamar ninguém. Aí você pode dizer, mas Deus também não proibiu dele não chamar. Sim, verdade. No entanto, quando Deus fala assim para você, Diácono Cláudio, vá que eu vou te dar vitória, está mandando você ir, né? E aí você pode ir, que Deus te mandou você ir. Tem um homem na Bíblia que Deus falou assim: sai da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele saiu, ele levou a sua esposa, aí levou um sobrinho dele de contrapeso, Ló. Esse sobrinho que ele levou de contrapeso foi o sobrinho que deu muito trabalho para ele. Foi preso, teve que ir atrás dele. E depois ele foi morar em Sodoma. As filhas dele, quando eles saíram de Sodoma, as filhas dele dão vinho, tem sexo com o pai, nascem 2 filhos, Moabe e Amon. Os amonitas, os moabitas, foram grandes inimigos de Israel. E eles nasceram de um incesto. Quer dizer, de alguém que, vamos dizer assim, Deus não tinha mandado Abraão levar, mas ele é sobrinho, ele adotou, fazia parte da família dele. Bom, eu sei que ele foi um problema muito grande para ele. Bom,
O que nós podemos ver nesse versículo, de versículo 1 ao versículo 10? Quando pessoas leem esse episódio, pessoas ficam assustadas e pensam que Deus no Velho Testamento era muito duro. Porque quando a gente olha aqui o que eles fizeram, versículo 4, subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os fariseus, feriram deles a Bezeque, 10.000 homens em Bezeque encontraram Adoni e Bezeque, pelejaram contra ele, feriram os cananeus e aos fariseus. Adoni e Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, prendendo e cortaram os polegares das mãos e dos pés. Uma história assim, bizarra. 10.000 homens cortam o polegar da mão e do pé, um negócio assim. Quando a gente olha assim, Deus, nesse livro, no Velho Testamento, a gente fala assim, Deus do Velho Testamento é diferente do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus. Porque depois da vitória, o narrador, ele se concentra numa família, ou melhor, nós podemos ver que o cananeu que sofreu esse juízo, vamos ver a leitura desse cananeu, versículo 7. Então disse Adoni Bezeque, 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus, o quê? Me pagou. Então, qual foi a leitura do cananeu? Que o que ele estava recebendo era o quê? Fruto do que ele fez. Deus está me pagando. Aí quando nós olhamos esse princípio assim, né, esse veredito de Deus, através de toda a história, eu queria que você escrevesse essa frase. Deus entrega o ser humano às consequências da vida que ele escolheu. Por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 18 a versículo 27, ele fala sobre isso. Eu queria ler esse texto com vocês, que eu queria falar de um assunto dentro desse texto de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Olhem só como é que ele começa aqui. A ira de Deus se revela do céu, verso 18, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, quer dizer, porque eles mudaram a imagem de Deus, a glória de Deus, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Meu Deus do céu, juízo. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, por causa do que eu acabei de ler, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Não sei se você já meditou nesse texto, ao ler você parou para olhar
o juízo desse texto. Por exemplo, a gente fala muito do homossexualismo. Isso aí é negócio de hoje, isso está piorando, vai piorar cada vez mais. No meu entender, o homossexualismo é um juízo de Deus. Se a gente voltar aqui no verso 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, sexo anal, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade. Se você voltar ao verso 26, começa assim: por causa disso os entregou Deus. Quando nós olhamos o mundo, o juízo, há um juízo sobre esse mundo muito forte. E o único meio de nós sairmos desse juízo de Deus é se arrepender do pecado e se voltar para Jesus. E viver do lado de Jesus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos o Velho Testamento, e a gente olha assim, como é que Deus fazia? Aí a gente olha para o Novo Testamento, a gente olha para o nosso século. Você sabia qual foi o século mais violento da história? Século XX. 2 guerras mundiais. Aí você fala assim, mas guerra mundial, né? O século XX foi o século das epidemias, bubônica, peste bubônica, negra, e AIDS e outras doenças, farmácia, balde, doença demais. O que é isso, gente? O que é isso? O que está acontecendo? O que acontece? Essa coisa do homossexualismo, se você meditar, ir para casa, meditar em Romanos capítulo 1, você vai perceber que é Deus entregando os homens aos seus desejos, às suas torpezas. Deus dizendo, é isso que vocês querem, então vivam do jeito que vocês querem, vocês mudaram a minha glória. Quando a gente olha o livro de Juízes, o cananeu entendeu que ele estava sofrendo uma coisa que ele fazia. Então, esse é um princípio. O que Paulo fala assim? Aquilo que você semear, você vai colher. Foi isso que o cananeu disse. E às vezes a gente não entende esse negócio, não. A gente acha que está tudo bem. Olha o Brasil como é que está. Olha só como é que está acontecendo com a nossa nação. Nossa nação está passando um momento muito difícil. Olha para a igreja brasileira como está. Muitas dificuldades que nós encontramos, perdemos a credibilidade, tem assim um problema muito sério no nosso meio, problema de prostituição em vários pontos da vida da igreja. Tem o remanescente, a igreja do arrebatamento está presente, graças a Deus por isso, mas nós estamos passando momentos difíceis, porque às vezes a gente vai desagradando a Deus, e Deus é justo. Deus é justo. E Adoni-Bezeque parece que aceitou a sua condenação. E ele faz essa leitura. Depois dessa vitória, o narrador se concentra numa família maravilhosa, e que não vai dar tempo hoje, vou deixar para domingo que vem, quando ele fala da família de Caleb. Muito importante isso para nós. Então, meus irmãos, eu termino aqui dizendo para os irmãos: cuidado, guarde o seu coração, guarde a sua vida, guarde o seu coração limpo, a sua mente limpa, porque Deus é justo. E para fechar, eu fecho com um texto lá de Pedro: o juízo de Deus começa na casa de Deus. Começa na casa de Deus. Que Deus nos guarde. Nosso Deus e nosso Pai, guarda o nosso coração, tenha misericórdia de nós, que possamos meditar na sua palavra de dia e de noite, que nós possamos, ó Senhor, entender que o Senhor é quem nos dá a vitória, o Senhor é quem nos protege. Guarda o nosso coração, que nós não sejamos influenciáveis, ó Deus, ou influenciado por pessoas, que nós podemos ser aquele que influencia, aquele que conduz, aquele que prega, aquele que é a referência, o que é sal, o que é luz. Prepara, Senhor, o coração da igreja.
Senhor, nós estamos aqui. Os hebreus tiveram que expulsar aqueles moradores. No entanto, nós devemos de conviver com eles, mas que possamos ser espirituais e corajosos, para que nós possamos ser, ó Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pregadores do Evangelho, testemunhas vivas do Evangelho do Reino de Deus. Ó Senhor, nos proteja, livra-nos do mal, Senhor, que nós possamos estar, ó Deus, firmado na sua presença, que o Senhor possa nos guardar, porque corremos perigo, assim como aqueles irmãos, Senhor, que entraram na terra prometida, corriam perigo, e eles vacilaram, eles cochilaram, e que nós não venhamos a vacilar nem cochilar, que possamos estar atentos, que, ó Deus, possamos estar vigilantes, que o conselho que o Senhor deu a Josué, medita na minha lei de dia e de noite, esse conselho possa ser tomado por nós, e que nós possamos meditar na sua palavra de dia e de noite, que nós possamos consultar o Senhor, e quando o Senhor falar, que possamos obedecer ao pé da letra, como o Senhor disse, Judá vai, ó Deus, que possamos cumprir ao pé da letra, que literalmente o Senhor está conosco, guarda o nosso coração, nos proteja, Senhor, e que nós possamos confiar em Ti. Ó Deus, livra-nos do mal, ó Deus, dá-nos vigilância, guarda o nosso coração, Senhor, que as fantasias, os coloridos, ó Deus, que a carnalidade, essas coisas não venham nos influenciar, roubar o nosso coração, mas que nós possamos estar juntinho de Josué 23:8, apegados ao Senhor, aos pés do Senhor, ligados com o Senhor, ó Deus amado, e vivendo de uma maneira piedosa, vivendo de uma maneira justa, reta, diante de Ti. Guarda o nosso coração, Senhor, e que possamos entender que o pouquinho que nós estamos passando nessa terra, esse pouquinho seja um pouquinho com piedade, com devoção, com entrega, com renúncia. Ó Deus, seja um pouquinho, ó Deus, que o Seu nome seja glorificado, Pai. Glorifica o Teu nome através da Sua igreja, renova a Sua igreja, guarda a Sua igreja, que a Sua igreja possa voltar a ser uma referência para essa nação. Ó Deus, que a Sua igreja seja avivada, fortalecida, cheia do Espírito Santo. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, e agora nos prepara para que possamos comer a ceia. Limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, Senhor. Ó Deus, e que ao comermos dos elementos da ceia, sejamos fortalecidos, sejamos cheios do Seu poder, cheios da Sua graça e da Sua glória. Nós oramos agradecidos em Cristo, e que os santos do Senhor digam amém. Vamos comer a ceia do Senhor.